Seja muito bem-vindo, professor Jorge. Me apresentando aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Eu me chamo Maria Fernanda, eu sou monitora desse projeto de extensão. Estou cursando a 4ª fase de psicologia e estou nesse processo de auxiliar os estudantes numa formação continuada. Então, aqui somos em torno de 30 estudantes, acabamos fazendo mini-grupos de uma temática para trabalhar com um documento da Unesco sobre a transformação do futuro, né? Um novo pacto social. Então, fizemos uma análise de dados, fomos em busca, fizemos uma análise de dados de um formulário do Google com os nossos professores, que é o nosso público-alvo, sobre quais estratégias e quais disciplinas eles gostariam de trabalhar no novo currículo, né? No novo documento da Unesco. E foi apontado por esses professores a necessidade de trabalhar a sustentabilidade no currículo. Então, aqui a gente trabalha fomos em busca, né, tanto de um público privado, de escolas privadas, quanto do público do ensino público, perdão. Então, a gente convidou o professor Jorge aqui, que tem uma grande experiência nesse quesito de sustentabilidade, trabalha bastante tempo nesse ramo, que vai trazer estratégias, didáticas, experiências, contextos, que faz com que ele tenha bastante conhecimento. Aqui comigo é a Marciane, do nosso grupo, e a Beatriz, então eu abro agora um pouquinho para elas falarem um pouquinho sobre elas, para a gente se conhecer. A Marciane está mutada. Tem que desmutar. Foi. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a quem estiver nos vendo. Eu sou a Marciane. Sou estudante de psicologia da UNP, estou cursando o 7º período e ingressei nesse projeto de extensão porque achei que era um tema muito importante e relevante para a gente trabalhar com nossas crianças sobre o futuro do nosso planeta. Bom dia, meu nome é Beatriz, eu estou no 1º semestre de psicologia na Universidade de São Judas. E quando eu me inscrevi nesse projeto, eu me interessei bastante porque o tema, né, é muito relevante e eu não tinha muito conhecimento sobre isso. E eu achei que seria muito relevante para o meu currículo e tanto para obter conhecimento. Incrível, muito bem. Então, Marciane, por favor, faça as honras de apresentar o professor Jorge. Bom, então, gente, nós estamos aqui com o professor Jorge Raminelli. Ele é biólogo, é doutor em ensino de ciências, com ênfase em educação para a sustentabilidade. O professor Jorge é professor tanto da rede pública quanto da rede privada e já tem uma experiência de mais de 20 anos desenvolvendo projetos relacionados à sustentabilidade e meio ambiente nas escolas onde ele trabalha. Então, agora vamos passar a palavra para o professor Jorge. Professor, por favor, converse com a gente aqui, explique para os nossos ouvintes o que você entende sobre sustentabilidade, o que é isso? Ótimo. Acho que, em primeiro lugar, acho que é importante agradecer, né? Agradecer pelo espaço, esse momento importante, né? Acho que tudo que você se propõe a fazer, acho que no final tudo isso você tem que divulgar, né? O conhecimento tem que ser divulgado. E esse é um espaço, né, para a gente divulgar aquilo que a gente acredita. E agradeço bastante, né, pelo convite de poder aqui, acho que compartilhar, né? O conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. Acho que eu vou aprender muito mais com vocês, certamente. Muito bem. Então, a gente começa perguntando para o professor quais seriam as estratégias que poderiam ser utilizadas
dentro do currículo sobre sustentabilidade. Então, por exemplo, um professor do Nordeste, um professor do Sudeste, quais estratégias ele poderia desenvolver sustentabilidade com os estudantes? Ótimo. Trabalhar com sustentabilidade, né? Quando você conversa lê alguns autores, tal, não é unânime, né? Tem autor que traz a educação ambiental, tem autor que traz a educação para a sustentabilidade. Eu sou da linha que acredita que a educação ambiental ela está dentro da educação para a sustentabilidade. A educação para a sustentabilidade é algo mais amplo, né? Isso tem que estar claro para o professor. A educação ambiental ela é mais pontual, ela vai pegar um problema, discutir aquele problema e tentar resolver o problema. A educação para a sustentabilidade ela utiliza dessas ações pontuais para resolver um problema. A intenção é resolver um problema macro, pensando no micro, né? Então nós temos problemas globais, mas cada um tem que fazer a sua parte. E quando a gente começa a pensar, né, no nosso quadrado, né, nessa regionalização, nós trazemos, né, para esse ambiente um conceito de local, né? O global é algo amplo, o local, né, GLO, ele busca resolver os problemas próximos, né? Resolver o problema macro. E o maior problema na educação hoje é o desafio, né? Diz respeito a livro didático, né? Os livros didáticos hoje tem mudado, assim, tem surgido, né? Nós estamos aqui no Nordeste, tem surgido assim bastante autor, né, que fala, né, desse regional, mas ainda infelizmente a grande maioria, né, desse material didático vem do Sul e Sudeste. Então eles discutem mais, né, os problemas do Sul e Sudeste. E nós temos aqui que dar uma se virada, né, e tentar trazer dentro desse contexto os nossos problemas, né? Então é um desafio, né, já logo no material didático você discutir, né, esses problemas, no caso uma disciplina de ciências, tal, né, de biologia, discutir esse problema de forma regional. Os professores têm dado conta, né? Eu atuo na rede pública particular, na rede pública do ensino básico. Eu estava em sala de aula. Depois do doutorado, eu optei por trabalhar com formação de professor. Então, hoje eu estou na Secretaria de Educação formando professores, né? E a ideia, né, dentro, né, dessa perspectiva é sim trazer, né, esse respeito à cultura local. Nós, enquanto professores, nós temos o conhecimento, mas é importante que esse conhecimento seja sempre compartilhado, porque nós não podemos perder de vista de que quando nós entramos em uma comunidade, aquela comunidade tem um saber. Então a gente não pode sair destruindo aquilo que eles sabem, né, para impor o nosso conhecimento. Isso é pensar a sustentabilidade, né, é trazer esse regional, dar protagonismo às pessoas. Protagonismo é uma palavra que está bem na moda, né? Então, trazê-los para o foco, né? Então, nas nossas formações, nós temos levado isso para os professores formadores também. Então, quando vocês chegarem nessas comunidades, a comunidade quilombola, comunidades indígenas, né, nas escolas do campo, da educação do campo, nas escolas dos interiores mesmo, nós temos que estudar antes, né, essas comunidades. E a partir daí, poder trazer dentro, né, daquilo que a gente vai levar, detalhes, exemplos que sejam do dia a dia deles, né? Não adianta eu ir para o interior, né, e querer falar um contexto que não é deles,
não é deles, né? Então, é bem Paulo Freire mesmo, você tem que trazer esse contexto de mundo, né, para ajudar nesse aprendizado. E isso é sustentabilidade, né? Na minha tese eu trouxe bastante Paulo Freire, né, porque ele dialoga com essa sustentabilidade, esse reconhecimento do mundo. Eu, né, como agente, né, de mudança desse mundo. Então isso é importante. Muito interessante. Marciane, se quiser perguntar. Professor, e dentro da escola, quais são assim as atividades, as competências que o professor pode desenvolver nos alunos? Ótimo. Nós temos hoje a BNCC, né? Ela traz, e no Rio Grande do Norte tem um documento, né? Também, depois eu posso compartilhar esse documento do RN, que já vem dialogando. Tanto o documento do Rio Grande do Norte, né? Da educação, que é embasado na BNCC, quanto a falar da Universidade Federal aqui, que forma, né, grande parte dos professores que vão aí ocupar as escolas privadas, as escolas públicas. Desde 2008, essas instituições, elas são signatárias, elas assinaram um compromisso com os ODS, né? E é importante que esse compromisso esteja documentado, né? Porque essas ações, elas só serão institucionalizadas se elas estiverem escritas, né, em documento, e esse documento chegar ao professor lá na ponta. Se isso não acontecer, se não for pensado pelo gestor, essas ações de sustentabilidade, elas serão algo da prática de um professor, né? E isso não pode acontecer. Então, na escola, deve haver um documento, né, que direcione, né, a prática, né, para toda a equipe. Então, todo mundo tem que ter um documento, acho que é o primeiro passo, né? As escolas precisam disso para orientar, né? Orientar a prática, orientar a formação de um currículo. Esse currículo tem que ser identitário, né? Os alunos precisam se reconhecer nessa escola. E isso é pensar sustentabilidade, né? Então, o primeiro passo é documentar, né? Estando documentado, você começa então a construir uma prática, né? Uma prática com os seus professores. E essa prática, ela precisa passar por um planejamento coletivo. É essencial que haja esse planejamento coletivo, que os professores tenham tempo de sentar e conversar. Estão trabalhando. A minha temática, ela pode te ajudar na sua disciplina, né? Então, essa casadinha entre as disciplinas, elas são importantíssimas. Essas amarrações, né? E a gente tem conseguido, aqui na escola privada que eu trabalho agora pela manhã, fazer com que esses professores se reúnam em áreas. Então, nós criamos assim, área das linguagens, área da ciência e tecnologia, área do movimento do corpo, né, que aí entra teatro, dança, né? Acho que criar ambientes para que esses professores possam conversar, né? E a partir daí, as práticas que serão levadas para os alunos em si, elas chegarão. Dentro dessa proposta de sustentabilidade, eu gosto bastante de trabalhar projetos, né? Porque o projeto, para ser viabilizado, ele precisa desse planejamento coletivo, né? Porque senão vai virar uma coxa de retalho, cada um faz a sua parte e depois junta lá no final. Não, né? Então a ideia é que ocorra esse planejamento, que os alunos parem, né? Possam parar, sentar, ouvir o direcionamento do professor, que os alunos possam construir, né? Então,
Na escola só vale a pena se o conhecimento ali naquele ambiente, se o conhecimento é produzido, né? Então, ou a gente repete um conhecimento ou a gente produz um conhecimento novo. Eu acho que a escola, ela tem a capacidade de ir além de uma reprodução, de pegar o que tem num livro e reproduzir. Não, acho que a gente pode construir um conhecimento novo. Isso é pensar, né, letramento científico. Então já começa a entrar, né, letramento científico, letramento matemático, os multiletramentos. Isso é pensar sustentabilidade. Muito interessante. Está sendo uma enxurrada de informações muito interessantes. Muito. Beatriz, se quiser fazer uma pergunta agora, fica à vontade. Qual é o papel da sustentabilidade na formação do professor e quais as práticas elas podem ser desenvolvidas para contemplar a sustentabilidade no currículo? Ótimo, né? Isso foi uma pergunta que eu fiz no meu doutorado, né? Porque eu estava em sala de aula e já trabalhava os ODS, já conhecia os ODS e eu queria saber se os meus parceiros nas escolas conheciam também, né? Porque trabalhar sustentabilidade, trabalhar os ODS, não diz respeito ao problema da disciplina de ciências e biologia. Não, né? Trabalhar sustentabilidade, ela entra o público da escola. Todo mundo tem que estar ali. Então, o professor de matemática, eu queria entender. O professor de matemática trabalha sustentabilidade, o professor de química trabalha, o professor, né? E eu fiz um piloto, né, inicialmente em 12 escolas públicas. E eu mostrava aquela imagem dos ODS, dos 17 ODS, né? Ninguém sabia dizer o que era, né? Aquelas imagens. Mas quando eu perguntava assim, você já trabalhou a igualdade de gênero na sua disciplina? Já. Você já trabalhou algum problema assim de fome zero, né? ODS 1, fome zero, educação de qualidade, ODS 4, problemas ambientais? Já. Então, eu via professores de matemática trabalhando essa temática, eu via professores de química trabalhando essa temática, e eles não sabiam que isso, né, estava ali dentro de um contexto, né, que a ONU vinha trazendo na Agenda 2030, né? Aí eu fui, porque o meu alvo mesmo era a formação de professor, né? E eu fiz essas perguntas dentro da universidade, né? Avaliei, eu queria entender se caso houvesse a prática da sustentabilidade dentro da sala de aula, lá na formação de professor, eu analisei os cursos, 3 disciplinas, do curso de licenciatura em Biologia, Química, Física, Matemática e Pedagogia, né? Entrei na sala de aula com os alunos, fiz entrevista, avaliei os professores através dos alunos, depois eu avaliei os professores através deles mesmos, né? E analisei os documentos, porque eu queria entender se o documento estava embasando nessas práticas, né? E o que a gente viu, assim, foi um recorte meio preocupante, né? Porque os documentos da UFRN não tinha documento que não falava sobre bem-estar social, né? Tem o PDI, que é o principal documento da Universidade Federal. Não aparecia educação de qualidade, a palavra educação de qualidade, né? Não falava sobre respeito ao gênero, as diferenças, né? Então isso é preocupante se não tem um documento, né? Então a gente acabava vendo práticas na formação do professor, práticas isoladas, né? E isso a gente colocou lá na nossa discussão, tal, foi bem legal. Na formação de professor, hoje a gente vê, porque teve uma divulgação, né? A própria mídia maior, assim, a TV, a Globo, né? Jogou lá, hoje tem programas falando sobre ODS. Então, teve lá uma divulgação e tal.
E tem sim uma proposta dentro da formação de professor, né? Isso que vocês estão fazendo aqui, né? É trazer, isso é belíssimo no curso de psicologia, trabalhar essa importância da sustentabilidade. Porque é importante entender, né? Eu estava falando para a Marciane hoje, que a sustentabilidade, né? Ela sustenta 5 eixos, né? São dimensões, que é um eixo da economia, a política, a cultura, a sociedade e o meio ambiente. O meio ambiente é um deles. Então, quando a gente trabalha sustentabilidade, nós temos que pensar de forma mais ampla. Não é trabalhar só o meio ambiente, né? Mas é trabalhar, é um planeta que está sofrendo, né? Ou a gente cuida, né? Porque tem crítica, né? Vocês devem ter visto aí, tem um monte de crítica sobre a ONU, sobre esses documentos, né? Ou a gente faz alguma coisa, ou não faz. A crítica que existe é muito utópico, né? Fome zero, sempre vai ter fome, né? Pobreza, combate à pobreza, sempre vai ter pobreza. Isso, mas o que a gente pode fazer? Ou a gente faz alguma coisa efetivamente, ou a gente vira as costas, né? Então são essas coisas. E trabalhar a sustentabilidade é colocar o aluno para pensar criticamente esses problemas, né? Em todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Quando um professor de matemática traz um problema matemático, trazendo isso, né? Trazendo uma estatística falando sobre feminicídio, né? Ele está ali dentro da matemática contextualizando o que a gente tem, né? Então, são estratégias. E dentro da prática do professor, eu tenho colocado bastante assim, o professor ele tem que estar armado. Armado de quê? De repertório pedagógico, né? O professor não pode se valer apenas de uma aula expositiva. A aula expositiva é importantíssima, para expor um conceito e tal, né? Eu tinha um professor que dizia sempre assim, né? Que eu sou do interior de São Paulo, fiz na Unesp, e tinha um professor lá que ele dizia: o professor tem que entrar na sala de aula cheirosinho e sair cheirosinho. Professor que entra cheirosinho e sai descabelado, foi ele que trabalhou. O aluno não trabalhou nada. Então, quem tem que ficar descabelado são os alunos. Eles que precisam trabalhar. Você tem que, ele já dizia naquela, né? Você tem que ser um agente que vai intermediar isso. Então, dentro dessa prática, né, do professor, ele tem que estar ali, aquilo que Paulo Freire, né, traz. Tem que intermediar, né? Você tem que deixar o aluno entender o mundo dele, resolver os problemas dele, né? Mas não porque tem aqui na escola que eu trabalho, né, na Casa Escola, tem um rótulo de ser uma escola construtivista, né? Não, é uma escola que constrói, busca construir, né? Porque o construtivismo lá atrás teve assim alguns equívocos. O aluno tem que fazer do jeito dele, ele vai errar, mas ele está errando do jeito dele. Não, é a busca da autonomia com muita heteronomia. Tem que ter regra, né? O professor tem que estar fazendo junto, tem que mostrar para ele. Não é faça aí e virar as costas, né? Então tem que ter intervenção. Isso faz parte dessa proposta da prática do professor. Ele tem que estar junto, fazendo junto. Jorge, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando aí tudo isso que você falou. Como é que você vê assim, a repercussão desse ensino bem voltado para a sustentabilidade, todos esses 5 eixos, na formação dessas crianças como os nossos cidadãos do futuro? Você acha que isso tem um impacto importante? Importantíssimo, importantíssimo, né? É aquilo que eu estava falando com uma mãe hoje, né? É aquilo que às vezes a gente passa desapercebido assim, mas todas as ações que nós fazemos, professor principalmente assim, ele vai provocar uma mudança, né? Ou positiva ou negativa, né? Nós estamos aqui no foco, né? Então a ideia é que essa transformação seja positiva. Então é muito legal, assim, quando eu estava em sala de aula, e eu não gostava muito, né? Porque eu também já fiz isso.
eu quero ser professor, que eu amo esse professor, o jeito dele dar aula, tal. Aí, quando eu dava aula, eu falava, eu quero fazer biologia, porque eu amo biologia. Eu falei, é mesmo? É isso que você quer mesmo? Né? Veja que você vai dar aula, você vai, né? Então, quando eu estou numa sala de aula, eu puxo a sardinha para mim, eu tenho que vender o meu peixe, e eu gosto, né? Eu acho que é o primeiro passo, você tem que gostar. Né? Na minha pesquisa do doutorado, nos cursos de licenciatura, 37% dos alunos que ingressam nos cursos de licenciatura não queriam fazer o curso de licenciatura. É muita gente. Muita gente. Aí tem N motivos, né? Porque julgam que é mais fácil, julgam que pode ser um trampolim, porque arruma um emprego mais rápido, mas ele vai estudar para querer outra coisa, né? Mas depois que é picado pelo mosquitinho da sala de aula, não sai mais. O negócio então, você quer mesmo, né? Estar ali. Então, eu tenho aluno que fez biologia, depois fez medicina. Eu tenho aluno que hoje está na Petrobras, mas ele entrou no... Aqui nós temos as escolas federais, né? Os IF. Então, entrou num curso de meio ambiente, né? E hoje ele fala, por sua causa, né? Então, isso é muito legal, né? Quando você... E acho que é a função da escola, né? Dar significado para essa vida, para o pós-escola. Né? Então, o que eu vou fazer? Ou pelo menos assim, isso eu não quero fazer. Né? Que às vezes a gente fazia aula prática, que eu não quero fazer medicina. Ótimo, olha que legal. Né? Já sabe que estão saindo desse ensino básico. Pelo menos isso eu não quero fazer já é o primeiro passo, porque já selecionou, né, algo que não quer, que não gosta. Então, é papel da escola estar aí abrindo, né, as possibilidades. E eu digo sempre, você pode ser qualquer coisa, mas faça bem. Né? Na escola pública, eu tenho muitos alunos, assim, Natal, né, praia, então tem muito pescador. Então, eu dei muita aula, assim, em escolas perto do mar, tal. Então, os filhos, eles chegam aqui, o que você quer? Eu quero ser pescador como meu pai, né? Então seja o melhor pescador, né? Porque pescador tem muito aí. Eu quero ser pintor, né? Então faça curso de pintor de parede. Então, são essas coisas, né? Você tem que abrir, né? a possibilidade, né? Não seremos todos médicos, todos engenheiros, todos advogados, né? Tem muita coisa que pode ser feita. Isso é pensar sustentabilidade, né? Mudar a história. Hoje, na rede pública, eu coordeno um programa de formação que é em parceria com o Unicef, né? Que todos os estados têm essa parceria. Aqui no Rio Grande do Norte, nós montamos um documento que é Avechadas para Aprender, né? Avechadas de desejantes, né? A gente precisa. É um programa que trabalha com distorção e idade série, né? A gente tenta resgatar esses meninos. Eles evadem por vários motivos. Problema de sexualidade, que eles não são aceitos nem em casa, nem na escola. Então, isso precisa ser cuidado, né? Problemas de violência, alunos que não conseguem aprender fazendo prova, né? Bate aquele desespero. E esses meninos vão abandonando. Reprovação, 5, 6 anos reprovados. Então, é um programa que busca resgatar esses alunos que estão em distorção para colocá-los no fluxo. Né? É importante, senão serão mais uma leva aí de alunos, né, sem perspectiva. E isso é sustentabilidade. É muito lindo ver esse processo de multidisciplinaridade, né? Até mesmo dentro da psicologia a gente vê essa evasão. A gente olha para a psicologia escolar e fala, cadê esse aluno que estava aqui? Cadê o psicólogo que deveria estar dentro dessa escola, agindo dentro desses 5 espaços? Cadê essa multidisciplinaridade, né? É muito interessante olhar e ver que a região de Natal está se superando, está mostrando aqui uma nova visão, né?
tá sendo modelo, assim, tá? E o negócio não tá bom, não. Se não tá bom como a gente vê, imagina os outros estados, porque a Unicef tá colocando a gente como modelo de ação, tal. E tem uma dentro dessas ações, né? O que fazer com isso dentro dessa problemática, né, das escolas, de vários problemas, né? Um deles é o que você trouxe agora, a figura do psicólogo escolar, né? Nós batemos o pé e o ano passado saiu, porque os psicólogos nas escolas aqui no Rio Grande do Norte, eles são lotados na Secretaria de Saúde, né? E conseguimos agora, via projeto de lei, já tem uma lei, os psicólogos terão concurso para psicólogos na educação, né? Eles estarão em sala de aula, em sala de aula não, em escola, onde precisa, né? Do psicólogo na sala de aula. Então, o próximo concurso agora da educação, já teremos concurso para psicólogo na sala de aula. Ai, que lindo. Quem sabe eu vou lá visitar vocês. Então, até queria te fazer uma pergunta, professor. Quais seriam os possíveis desafios de desenvolver a sustentabilidade no currículo com os estudantes? Isto. Eu vejo estrutura, né? A falta da estrutura, principalmente na escola pública, é bastante carente, né? Então, quando a gente vê, são ações mesmo de professores, né, que fazem a diferença, né? Esse é um desafio. Um desafio mesmo, assim, que eu acho que que a gente precisa cuidar muito, é cuidar da saúde do professor, né? O professor está doente, a gente precisa. Esse programa, né, das avechadas, né, ele cuida resgatar, né, esse aluno, tal, porque ele tem uma proposta de escuta ativa. O eixo central dele é de escuta, né? E a gente precisa cuidar desse professor para que ele possa cuidar dos outros. Se ele não estiver bem, como é que ele vai ajudar esse aluno que chega? O professor, acabei de ser violentado pelo meu padrasto, né? Então, tem que cuidar da saúde desse professor. É outro desafio, né? E tem uma coisa também que perpassa pelo desejo do professor, né? Lacan, ele traz esse negócio do desejo, né? O meu desejo parte do desejo do outro, né? É a figura do outro, que é desejante e tal. E tem muito professor que não deseja, né? Não quer. É fazer o básico, né? Dar aquela aulinha, tal, né? Porque pensar em sustentabilidade, né, de colocar o aluno para trabalhar, tal, isso dá trabalho, né? Porque quando você abre mão da sua aula expositiva e passa a voz para o aluno, se você não tiver preparado, você professor, pode dar a impressão que você vai deixar escapar pelas mãos a sua autoridade. Porque quando eu tenho uma fala, eu tenho autoridade. Ei! Né? Até o grito é pedagógico, né? Mas um professor que passa a aula toda gritando, isso não é nada saudável. Então a gente precisa cuidar desses desejos. Assim. Eu quero mesmo estar aqui, estou me aposentando, será? Então, tem muitas coisas, né, que envolvem isso. São desafios, né, que a gente precisa cuidar. Mas acho que o primeiro passo é cuidar desse professor que está doente. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o professor? Eu tenho, assim, como é que você vê a perspectiva dessa mudança para o futuro? Você acha que vai ser implementada essa questão da sustentabilidade nas escolas? Não só, como você já falou várias vezes, que o que você vê são ações pontuais, né? Professores mas
Você acha que existe uma perspectiva disso ser uma coisa mais ampla? Realmente, assim... Isso. Na escola, né, aqui na Casa Escola, né, na escola privada que eu trabalho, faz parte do currículo, desde muito pequenininho, né? Os alunos já trabalham isso há muito tempo. Eu estou aqui há 24 anos, sempre trabalhei em sustentabilidade e tal. Na rede pública, né, eu estou falando onde eu estou, né, no meu ambiente, que é a rede estadual, né? Mas as redes municipais também estão bem capengas. Nós temos um núcleo de meio ambiente que está inativo há mais de 10 anos. Né? Então, a gente está tentando resgatar isso, trazer a sustentabilidade. Né? Então, hoje não está legal. Né? Hoje, não, mesmo estando no currículo, essa necessidade de, né, de trazer esses problemas, as ações que nós temos são pontuais. Então, não há uma ação de rede, é isso que a gente vem lutando. Não há uma ação de rede que parta da Secretaria de Educação, né, para cuidar da sustentabilidade nas escolas. Né? Então, hoje precisa ser pensado assim, até com mais seriedade. É o que a gente tem levado, assim, uma discussão bem... E você acha que qual o motivo desse, por exemplo, desse núcleo de meio ambiente estar fechado há 10 anos? Só falta mesmo assim, de motivação ou não sei, o que pode ser feito para dar uma alavancada nessa área? A gente participou de uma ação em Brasília, eu não fui, foi uma amiga minha, que a gente até compartilhou a nossa orientadora no doutorado, tal. Ela trabalha comigo na mesma sala, que eu trabalho numa coordenadoria, e ela foi para Brasília. Passou uma semana lá, em Brasília, no MEC. Em nenhum momento eles falaram de sustentabilidade. Né? De ODS. Né? Então, infelizmente, né? Infelizmente é bastante carente, assim, o governo passado, o governo federal passado, o governo atual, essa pauta de sustentabilidade, ela não é bem trabalhada. Né? E isso, se não vem do MEC, vai diluindo nos estados. Né? Então, isso precisa ser... tem outras pautas, tem uma pauta social, que é trabalhar a sustentabilidade, mas tem outros eixos, né, que precisam ser bem discutidos. Então, lembra lá no início, quando eu falei, isso tem que estar documentado? Então, quando, né, um órgão, sobre educação para a sustentabilidade, né, a gente fica até desanimado. Sempre buscando esse processo de multidisciplinaridade e buscar conteúdos, né? Ter armas pedagógicas aqui como estratégia, né? E utensílios para ser utilizados em sala. Deixo aqui aberto para Beatriz e para Marciane falarem mais alguma dúvida. Estamos indo para o nosso final. Infelizmente, porque essa conversa está muito boa. Se vocês, meninas, quiserem deixar alguma coisa. Não, eu só quero agradecer a presença de Jorge, que estou muito feliz de estar aqui participando desse momento com ele e que foi muito enriquecedor. Você trouxe muita informação importante para a gente. Obrigada pela participação. Eu também, eu quero agradecer. Muito obrigada pelos pontos que você trouxe hoje. Agora, explosivamente aqui em alguns aspectos, e eu estou muito feliz pelo que você me falou agora. E vai ajudar muitas pessoas também. Também gostaria de te agradecer, Jorge, por topar entrar nessa empreitada junto com a gente, de vir aqui, né, te expor, contar um pouquinho das suas experiências, de participar. Então, eu te agradeço por participar aqui. Se quiser deixar alguma mensagem para os nossos professores. Eu quero, né? Assim, novamente eu agradeço pela oportunidade e
acho que trabalhar a sustentabilidade é novamente Paulo Freire, né? Ação, reflexão, ação. Né? Então, muitas vezes a gente se perde muito na reflexão e nós temos que voltar nessa ação. Mão na massa, nós temos que colocar a mão na massa para mudar alguma coisa. Então, discutir é importante, coletividade sempre, né? Sozinho ninguém faz nada, e acho que é isso. Tá? Muito obrigado novamente pela oportunidade. Eu que agradeço, a gente agradece. Então, gente, eu acho que vou ficar por aqui para ver mais alguns negócios de gravação, ver se deu tudo certo. Se tiver alguma dúvida, professora, me deixa à disposição, tá bom? A Marciane tem meu contato, então se precisar qualquer coisa, pode entrar em contato. Fica à vontade e que tenham futuros projetos, parcerias com vocês, eu amei. E que seja muito bem-vindo. Obrigada. Tchau. Obrigado também. Tchau, Obrigada. tudo de bom. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Bea. Tchau, tchau.